Agora deu certo. 1 Pedro capítulo 4, versículo de 7 a 9. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, crendo, Senhor, que Tu te fazes presente, Senhor, entre nós, porque estamos aqui para Te adorar e Te engrandecer, Senhor. E nós dependemos totalmente da ação do Teu Espírito Santo, Senhor, para nos revelar a Tua palavra, para fazer com que possamos, que o nosso coração seja quebrantado, Senhor, diante de Ti, para que possamos aprender e praticar, Senhor, e sermos, e principalmente, Senhor, que o nosso coração, ele anseie ardentemente, Senhor, pelo dia da Tua vinda, Senhor, e que isso, de fato, impacte, Senhor, as nossas atitudes, impacte as nossas vidas, e tudo o que fizermos reflita essa esperança e essa convicção de que temos nessa esperança da Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Amém. O fim está próximo. Como é bom falar da volta de Jesus, né? A gente até talvez fale muito pouco, né, sobre a volta de Jesus. Deveria falar mais até. E acho que a maioria aqui, pelo que todo mundo que eu conheço de todo mundo aqui, acho que já ansiou ou anelou assim quis viver a igreja primitiva, né? Quis viver da mesma forma que os irmãos ali do primeiro século viviam. E eu acho que um dos pontos principais que diferencia a igreja moderna da igreja do primeiro século, talvez, digo eu, não Senhor, talvez seja justamente essa questão da convicção, da esperança, da certeza da volta de Cristo. Os irmãos ali, eles viviam, para eles era algo presente, era algo concreto, que o Senhor Jesus iria voltar brevemente. E isso norteava a vida deles, isso fazia com que eles se dedicassem totalmente ao Senhor, não importando o que acontecesse com eles, certo? Eles estavam dispostos a sofrer, a morrer, porque eles sabiam que logo o Senhor viria e que eles estariam com o Senhor. Então eles estavam dispostos a abandonar qualquer coisa que fosse impeditivo, que impedisse que atrapalhasse, né? A volta do Senhor, né? Essa esperança que eles tinham. Eles tinham então essa esperança, esse sentimento de estar vivendo no desfecho da história, né? De que logo naquela geração que eles não passariam sem que o Senhor voltasse. Então, se nós analisarmos isso, né, e pensarmos que os irmãos tinham essa convicção, a gente consegue analisar a vida deles e consegue ver que então eles, por causa dessa motivação, eles encaravam as diversas situações da vida deles, incluindo perseguições, incluindo sofrimento. Então, não importava para os irmãos o que eles deveriam remover
de suas vidas, o que isso iria custar a eles, desde que eles tivessem com o Senhor, com o seu Senhor. Então eles não se importavam de que isso lhe custasse os bens, os amigos, a família, ou que eles iriam sofrer por causa disso, ou que isso iria lhes custar a morte, né? Que eles iriam, a vida, né? Que eles iriam morrer fisicamente, certo? Mas com o passar do tempo, nós vemos na história, e nós vemos hoje na igreja moderna, que a gente perdeu essa paixão. Não encaramos a vida e as situações da mesma forma. A gente começa a gostar dessa vida, a gostar das coisas dessa terra, assim, até se identificar com o mundo à nossa volta. E aí a gente esquece do que o texto de Pedro está nos falando. O fim de todas as coisas está próximo. A gente gosta daí de viver bem com o marido, com a esposa, de ter uma vida tranquila com os filhos, de ter um emprego, de ter bens, né? Ter a casinha, ter o carro, né? De ganhar um salário. A gente gosta de desfrutar dos prazeres dessa vida, daquilo que é bom, né? Olhar para uma paisagem, desfrutar essas coisas, né? E isso acaba emaranhando o nosso coração e fazendo com que a gente esteja cada vez mais preso nessa terra, nessa vida. Calvino, ele comenta o seguinte: embora os fiéis ouçam que a sua felicidade está em outro lugar e não no mundo, né? Ainda assim, quando pensam que devem viver por muito tempo, esse falso pensamento os torna descuidados e até preguiçosos, para que eles não direcionem os seus pensamentos para o reino de Deus. Por isso, o apóstolo, para que ele possa despertá-los da sonolência da carne, lembra-lhes que o fim de todas essas coisas está próximo, pelo qual ele sugere que não devemos ficar quietos no mundo, dos quais devemos nos afastar em breve. Ao mesmo tempo, ele não fala apenas do fim dos indivíduos, mas da remoção universal do mundo, como se tivesse dito: Cristo virá em breve e porá fim a todas as coisas. Na segunda carta, na segunda epístola, Pedro vai falar disso. Se você sabe que todas essas coisas vão ser desfeitas, de como deveria ser o seu procedimento, o seu santo e piedoso procedimento nessa vida. Porque você sabe que isso tudo vai passar, né? Que, como Pedro mesmo fala em sua carta, nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos lembra daquilo que é mais importante, para que a gente coloque o nosso coração naquilo que realmente importa. A gente pega as Escrituras e do começo ao fim nós vemos a convicção e as orientações para as nossas vidas, falando a respeito da vinda de Cristo. Vocês já perceberam isso? Aqueles irmãos no primeiro século eram bombardeados pela lembrança da volta de Cristo. Claro que hoje nós temos as Escrituras, e da mesma forma nós também somos bombardeados então pelas Escrituras, mas talvez a gente não se atente a isso, a gente não ligue os pontos, né?
Os profetas do Antigo Testamento falavam a respeito do grande dia, do grande e terrível dia do Senhor. O dia que a sua ira seria derramada, e nesse dia haveria a salvação do seu povo, do povo de Deus, com a vinda do Messias. Anotem aí, se quiserem anotar, Joel 2, do versículo 28 ao 32, Isaías 61, 1 e 2, Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, só para passar alguns textos para vocês. Então nós temos o Antigo Testamento falando a respeito da vinda do Senhor e desse dia do dia do Senhor. A gente depois, é claro que a gente tem que lembrar que o Antigo Testamento ele falava a respeito da vinda de Jesus na primeira parte de sua vinda, mas também fala do dia do Senhor, que seria onde esse dia ficaria completo com a segunda vinda do Senhor. Hoje nós entendemos isso, porque o Novo Testamento nos traz um pouco mais de luz. Ali a igreja primitiva não entendia essa questão, né? Achava que quando o Messias viesse, ele restauraria todas as coisas e não entendiam que ele viria cumprir essa obra que nós cantamos da cruz. Depois, os próprios Senhor Jesus falou várias vezes a respeito da sua volta e da consumação de todas as coisas. Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, do versículo 27 ao 28. E o Senhor Jesus quis deixar orientações tão claras para a sua igreja sobre a sua vinda, que ele deixou um livro inteiro de revelação, que é o livro de Apocalipse. Ele revelando à sua igreja o que aconteceria na consumação de todas as coisas. Os anjos anunciaram a segunda vinda do Senhor, em Atos 1, capítulo 11, né? Os anjos ali falam para os discípulos, né? Varões galileus, por que vocês estão aí parados, né? O mesmo Jesus que vocês viram subir voltará outra vez, né? Da mesma forma. Paulo fala em várias de suas cartas, principalmente 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Então, 1ª Tessalonicenses 1:10, 5:2, 2ª Tessalonicenses 2:2. O livro de Tiago fala que a vinda do Senhor está próxima, Tiago 5:8. Judas fala do juízo sobre os perversos e a vinda do Senhor, e que deveríamos nos manter firmes enquanto aguardamos a vida eterna, Judas 14, 15 e 21. João fala de que já chegou a última hora, 1 João 2,18, 1 João 2,18, e Pedro também, juntamente com todos os outros apóstolos e com todos os outros escritos, vai também falar disso, não só em sua primeira carta, como também na segunda carta. Então, o texto que nós temos, né, de 1 Pedro 4:7, que fala da vida, que o fim está próximo, e também 2 Pedro 3, de 9 a 12. Então, os irmãos constantemente estavam sendo lembrados que o fim estava próximo, que a vinda do Senhor era próxima. Nós também, da mesma forma, devemos lembrar disso. Agora, para os destinatários aqui de Pedro, Pedro, ele lembra novamente da vinda do Senhor, trazendo esperança e consolo para eles, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos que eles estavam passando, sofrimentos dessa vida.
porque o fim dessas coisas está próximo, ele também não quer dizer só no sentido assim, não, o Senhor vai vir e o mundo vai acabar. Tem esse sentido? Tem, mas também tem o sentido de que o fim da injustiça vai acabar, o fim da perseguição vai acabar, o fim do sofrimento vai acabar. Então isso nos traz esperança, isso nos traz ânimo. O fim dos perversos vai acabar, o fim dos ímpios está próximo. Assim como também aquele a quem anelamos também está próximo. O Senhor está próximo e nós desejamos estar com Ele. Então, para nós hoje, além dessa esperança futura, nós também precisamos ter uma atitude correta com relação às coisas dessa vida. O nosso coração precisa desejar ardentemente o fim. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Um coração que deseja, que aguarda o fim. O texto de 1 Pedro que estamos lendo, ele faz com que a gente medite em algumas coisas. Primeiro, alguma coisa que a gente tem que meditar. O sofrimento, ele muitas vezes nos motiva para aguardar a segunda vinda do Senhor. Quando a gente sofre, isso faz com que o nosso coração se desapegue desse mundo e a gente coloque os olhos no Senhor, então a gente aguarda a segunda vinda. O Senhor fará justiça e está pronto. A gente leu um pouco antes, em 1 Pedro, já faz alguns dias, né? Vocês não lembram mais, mas tudo bem. 1 Pedro 4 vai falar isso nos versículos anteriores, que o Senhor está pronto, prontamente fará justiça. Ele está pronto para julgar tanto vivos quanto mortos. E o capítulo 4 começa também numa questão de sofrimento. Ele está num contexto de sofrimento, né? Como vocês lembram. Então, no meio, inserido nessa questão de sofrimento e de juízo, de julgamento, Pedro então fala, o fim está próximo. E aí começa a dar algumas diretrizes, que nós vamos ver ainda, sobre o que a gente, como o nosso coração deve estar com relação a isso. Nós já vivemos o tempo do fim. Como eu comentei rapidamente, né? O tempo do fim se iniciou com a primeira vinda do Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, né? Joel fala isso, né? O texto ali, Joel 2, que é citado por Pedro no Pentecostes, né? No derramamento do Espírito Santo ali. Aí Pedro cita, porque está escrito, né? E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, isso se cumpriu porque a profecia de Joel se cumpriu dizendo que estamos nos últimos dias, né? Se você lê a profecia de Joel, você vai ver isso, né, o que é o texto mais comum, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, não faz assim. E que é o texto mais conhecido, mas aí ele continua, e o sol se escurecerá e a lua se transformará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá, mas espera aí, isso não se cumpriu ainda, né? Nós ainda estamos aguardando esse dia. Mas já vivemos o tempo do fim, que começou ali. Quando Pedro falou essas palavras, aquela profecia, parte daquela profecia já se cumpriu. E os últimos dias já começaram. Quando que vão se terminar, se findar? Com a segunda vinda de Jesus,
que aí acontecerá o grande e terrível dia do Senhor, o dia de julgamento onde ele derramará sua ira, certo? E então acontecerá a consumação de todas as coisas e nós que esperamos nele viveremos com ele eternamente. Nós devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Dessa forma nós devemos viver. A nossa vida terrena, ela não deve ser de qualquer forma, mas ela deve, nós devemos viver sendo criteriosos e sóbrios, que é a continuação do versículo, né? Nós vamos ver aqui. Mas o fim está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Tem alguns textos que diz, para o bem das suas orações. Então, tudo isso nós podemos meditar um pouco a respeito com esse texto. Então, a nossa vida ela deve ser criteriosa, ter critérios, ser sábios. William Barclay, ele diz o seguinte, ele define que uma pessoa criteriosa é aquela que distingue o que é importante daquilo que não é. Isso é muito importante para nós, né? Se a palavra está dizendo que nós devemos ser criteriosos porque o fim está próximo, é justamente nesse contexto que ela está dizendo. Você tem que distinguir muito bem aquilo que é importante para você. Né? Outro irmão que eu não sei até hoje quem falou isso, mas ele falou que aquilo que se não é importante para a eternidade, então aquilo é eternamente inútil. Então não devemos nos apegar a aquilo que não vai ser útil para a eternidade. Então seja criterioso com relação a isso. Ele também define que os nossos sentidos eles não podem estar entorpecidos, que é o sóbrio, né? Então, além de ser criterioso, seja sóbrio. Ou seja, quem não é sóbrio? Alguém que se embebeda, por exemplo, né? Se embriaga, né? Se embriaga, melhor. Ele se droga, tem os sentidos entorpecidos, né? Então, a gente também não pode viver dessa forma. A gente tem uma necessidade de moderação, de sobriedade, de sabedoria, de discernimento, não deixando que coisa alguma venha perturbar a nossa capacidade de ver e de pensar claramente. Então, Pedro agora vai iniciar a parte final de sua carta, e aí ele vai mostrar algumas características de uma vida que é marcada a partir dos eventos escatológicos, ou seja, uma vida que tem a expectativa da breve volta de Cristo. Então a gente pode destacar alguns pontos que devemos estar avaliando como está o nosso coração diante do Senhor. E é isso que eu quero destacar hoje. Até agora foi só a introdução. Os 3 pontos que eu quero destacar. As características de um coração que aguarda o fim. A primeira característica, o coração que aguarda o fim é um coração que busca oração. A segunda, um coração que aguarda o fim é um coração que ama com intensidade. E a terceira, um coração que aguarda o fim é um coração que abre a sua casa. Então, o primeiro ponto, um coração que aguarda o fim é um coração que busca a oração. O versículo 7 que nós lemos fala o seguinte: portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. A versão NVT fala isso,
A Revista e Atualizada, ele traz uma outra conotação. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. É interessante aqui, dá uma leve diferença aqui, né? Vocês perceberam? Na primeira, ele está dizendo um sentido de que a gente deveria ser disciplinado nas orações que fazemos. E o outro, a Revista Atualizada, ele dá um sentido de que você deve ser criterioso e sóbrio para que isso ajude as tuas orações, para que elas vão bem, né, nesse sentido. Mas eles não se contradizem, né? Um complementa o outro aqui. E é importante a gente destacar, e eu vou explicar um pouco mais sobre esse ponto, né? Que aqui o portanto que ele está falando está ligando porque o fim está próximo, certo? Então, quando Pedro fala ali da primeira parte, né? O fim está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Existe essa relação entre a consciência do final de todas as coisas com a oração. Quando nós oramos, fica comprovado que nós não estamos dependendo da nossa força, mas da força do Senhor. Então ali, não sei se vocês conseguiram entender isso, mas esse coração que aguarda o fim, ele vai, em primeiro lugar, a primeira característica desse coração é que ele vai buscar a Deus em oração, porque ele espera o fim de todas essas coisas, porque ele sabe que todas essas coisas vão se findar. Então, se eu sei disso, se isso é um fato para a minha vida, se isso é real na minha vida, eu vou buscar a oração para estar dependendo do Senhor nessa vida que vai passar. O Hernandes Dias Lopes, ele comenta o seguinte: um cristão que vive descuidadamente e sem sobriedade não tem prazer na oração. Se uma pessoa tem uma mente desordenada, ela não pode orar como convém. Ainda comenta o Hernandes Dias Lopes que quando o apóstolo exorta para que estivéssemos prontos para a vinda do Senhor, ele não conclama primeiramente para a ação, para o esforço, ele conclama para a oração. Aqui, então, o texto ele está dizendo, ele está ligando ser sensato e ser disciplinado com oração, e é nesse contexto que o Hernandes está dizendo aqui, que a gente não pode ser descuidado na oração. Não teremos tempo aqui para falarmos sobre oração, porque só aqui nós ficaríamos uns 50 domingos tranquilamente falando de oração. O foco é que vocês entendam que uma característica de um coração que aguarda o fim e a volta de Cristo é buscar a oração. E aqui Pedro está nos chamando a ser criteriosos, a sermos disciplinados. Disciplinados na oração mostra então o seguinte sentido, de que você vai fazer de tudo para buscar a oração. Não vai deixar que as coisas venham e atrapalhem a sua oração. Nesse sentido, exige disciplina, certo? Por quê? Porque você sabe que as coisas dessa vida vão passar. Então você vai, de certa forma, se esforçar, se disciplinar para buscar essa vida de oração.
mas também fala de critério e sobriedade, também nesse sentido de que quando oramos, e aqui ele traz também um pouco isso, né? Dessa mente desordenada, né? Se a gente tem a mente desordenada, a gente não vai orar como convém. Então, se a gente não é sóbrio, se a gente está aqui se a gente está embriagado com as coisas desse mundo, embriagado com essa vida, a gente não vai orar da maneira que convém, certo? Então por isso que o texto dá um pouco desse sentido para o bem das nossas orações, também um pouco nesse sentido, tá? E um outro texto que nos traz clareza sobre o assunto, vamos ler, é o texto de Lucas, capítulo 21. Aqui no capítulo 21 é o mesmo que Mateus 24, né? Jesus está fazendo o seu sermão escatológico, né? Lá da destruição do templo, né? Que os discípulos estavam admirados com as pedras do templo, e o Senhor começa então a trazer para os discípulos os sinais daquela destruição e os sinais também da sua vinda. E ele conclui o seu sermão escatológico falando esse texto, no versículo 34 ao 36. Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Tenham cuidado, não deixem o seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, Jesus, falando a respeito da sua segunda vinda, conclui falando para que a gente fosse sóbrio, para que a gente não se entorpecesse com farras, bebedeiras, com as preocupações dessa vida, e que estivesse atento, fosse criterioso, e que orasse. A mesma coisa de que Pedro está falando, certo? Então isso nos traz um pouco de luz naquilo que Pedro está falando, que essa era a intenção de Pedro quando falou isso, certo? A oração está intimamente ligada, né? Vigiai e orai, ela anda junto com a vigilância, ela anda junto com o critério, com ser criterioso e ser sóbrio. E anda junto também com essa convicção da vinda do Senhor. Então nós somos exortados a sermos sóbrios vigilantes. Não somente ser vigilantes, mas ser sóbrios vigilantes. Não embriagados com as preocupações e os prazeres mundanos. A temperança, né, o domínio próprio, ele promove a vigilância e a atenção. E ambos favorecem a oração. Podemos dizer que a falta de priorização, muitas vezes a gente não prioriza a oração, que nós não temos tempo para a oração, que a nossa desconcentração na oração, que o amor ao mundo, ele nos impede de orar, que tudo isso, né, esse pacote, falta de priorização, falta de tempo, falta a desconcentração e o amor ao mundo nos impedem de orar. Ser sensato para a oração significa, portanto, reconhecer a importância decisiva das orações para a vida correta no tempo escatológico,
e então realmente orar. Então, é importante, eu vou falar de novo essa frase. Reconhecer a importância decisiva das orações para a sua vida nesse tempo. E então realmente orar. É isso que eu e você precisamos. O texto, ele parece nos dizer o seguinte: esteja atento ao fim de todas as coisas, de maneira que isso te leve a abraçar todas as oportunidades adequadas para a oração. Esteja atento que todas essas coisas desse mundo vão passar e vão acabar, então aproveite todas as oportunidades adequadas para orar. A verdade importante, então, ensinada por essa passagem é que a aproximação do fim de todas as coisas deve nos tornar sérios em oração. A oração é um exercício especialmente necessário, no qual todos nós devemos ser particularmente ocupados, pois toda a sua força depende do Senhor. Seria como se ele tivesse dito: visto que vocês são extremamente fracos, busque ao Senhor para fortalecê-los. Anotem os textos. Mateus 24, 42. Mateus capítulo 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Lucas, lemos, né? Lucas 21, 34 e 36. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. O segundo ponto. Um coração que aguarda o fim é um coração que ama com intensidade. Nós cantamos aqui, né, que Deus é amor. Não sei para vocês, mas essa música é um tapa na cara, né? Eu canto essa música, Senhor, tem misericórdia. O versículo 8 de 1 Pedro 4. Acima de tudo, porém, tende amor intenso de uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O sofrimento, ele nos ajuda... Tá. Quando a gente sofre, e o sofrimento ele faz com que também a gente ame os irmãos com maior facilidade, né? A gente se dedica mais ao irmão, porque há uma necessidade envolvida, a gente vê a necessidade do outro. Dessa mesma forma, assim como o sofrimento também faz isso, ele provoca essa manifestação do amor, você olhar para o fim, você olhar para a segunda vinda de Cristo, ela tem que nos fazer enxergar os outros, o irmão, com outros olhos. Ela tem que se refletir. A tua esperança na vinda de Cristo, ela vai se refletir na oração, como vimos, e no amor aos irmãos.
Então a gente tem que nos tornar mais sensíveis, mais tolerantes, amáveis e generosos aos irmãos. Também não temos tempo aqui de falar a respeito de amor, né? Sobre amor, ficaríamos uns 2 anos todo domingo pregando sobre amor, né? Mas não vamos fazer isso. Então Pedro destaca que devemos expressar o quanto aguardamos a vinda do Senhor de maneira prática, pela oração, abrindo o coração, abrindo a casa aos irmãos, e isso resultando em serviço à igreja. Os outros pontos nós vamos ver ainda, né? Nós já vimos a oração, então aqui fala também de você abrir o coração aos irmãos. O sentido que Pedro dá para a intensidade desse amor, né? Ele fala ali, tende amor intenso de uns para com os outros. Esse amor intenso é a mesma coisa que é no sentido de um atleta esticando o músculo para atingir o máximo de esforço. Entenderam? É essa intensidade de se esticar ao máximo, de dar o melhor, de fazer todo o esforço possível para amar. Isso é intensidade. O Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte: o amor cristão exige tudo o que uma pessoa pode reunir de suas energias espirituais, mentais e físicas. Significa amar aquele que não é digno de ser amado. Amar apesar da injúria, do insulto. Amar mesmo quando esse amor não é correspondido. É uma espécie de amor que exige cada átomo da energia humana. Essa é a intensidade do amor. Isso é o que Pedro está nos dizendo. Então, além dessa intensidade, dessa sinceridade no amor, né, um não fingimento mesmo, é ser sincero, né, o amor deve manifestar-se em uma atitude protetora. É o que o Pedro vai dizer na segunda parte, né, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ele tem em mente Provérbios capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, 12 fala ali que o ódio ele provoca brigas, provoca contendas, mas o amor cobre muitas transgressões ou muitos pecados, né? Ou muitas ofensas, cobre uma multidão de ofensas. Então, é clássico do hebraico, né, que aqui ele tem duas coisas opostas. Então, ele está falando que assim como o ódio, ele vai provocar, ele vai levar, vai ali entisicar até que ocorra uma briga, ocorra uma contenda, o amor ele vai fazer o contrário, ele vai cobrir, ele vai proteger, ele vai cuidar para que não ocorra, certo? Então, é como se o ódio usasse como um pretexto o ódio fosse um pretexto para a divisão, para a contenda, revelando o pecado, né? Para que daí você ofenda a pessoa, trazendo o pecado dela à tona, certo? Jogando na cara, né? Mas o amor não faz isso. Ele esconde, certo? Ele, em vez de ele revelar o pecado para ofender, ele pode até, ele comenta do pecado, ele fala do pecado, ele trata o pecado, mas para ajudar o irmão, né? Porque ele ama o irmão. O Warren Wisberg, ele ilustra esse ponto lembrando lá de Gênesis 9,
18 a 27, onde fala da história de Noé, né? Que se embriagou, plantou a vinha, se embriagou, ficou peladão lá na tenda. E aí o que aconteceu? O cão entrou, seu filho entrou na tenda e saiu contando para os seus irmãos que o que seu pai tinha feito. Então ele contendeu, ele trouxe à luz o pecado para contender, para difamar o seu pai, né? E aí o que os irmãos fizeram? Eles foram de costas, né? Segurando uma túnica, né? A túnica ou capa, e aí jogaram em cima, né? Cobriram a vergonha do seu pai, né? Então seria nessa atitude. Ele explica isso, ele ilustra com essa situação, mostrando o que é isso que Pedro está querendo dizer, certo? Então não é você, a gente não pode pegar esse texto também para não tratar o pecado, né? Então eu amo meu irmão, então quer dizer que eu tenho que perdoar e tapar, esconder o pecado dele, né? Deixar o pecado lá escondido. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu não vou espalhar para todos o pecado do irmão, mas eu vou ali falar com o irmão e levá-lo, amá-lo ao ponto de ajudá-lo naquele pecado, certo? Mas eu não vou trazer contenda, porque eu amo intensamente o meu irmão. Eu me esforço ao máximo, eu me empenho pelo irmão, certo? Então eu quero ajudá-lo, eu quero que ele saia desse pecado. Anotem os textos aí. Bom, além de Provérbios 10, 12, né, que comentamos, Provérbios 12, 16, ele fala que o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Provérbios 17, 9. Provérbios 17, 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem o lança em rosto separa bons amigos. Então é nesse sentido, né? Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Hebreus 13, 1. Seja constante o amor fraternal. Terceiro ponto. Um coração que aguarda o fim é um coração que abre a sua casa. 1 Pedro 4, 9 diz o seguinte: abram sua casa de bom grado para que os necessitados, abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar, ou sejam hospitaleiros, certo? Em outro texto ele fala, sejam hospitaleiros, porém sem murmuração. Que aqui a NVT traduziu de bom grado, né? Ele traduziu, outras versões traduziram por sem murmuração. Então, a gente viu que uma característica de um coração que aguarda o fim, aguarda a vinda do Senhor, ele se manifesta com a busca pela oração, pela intensidade no amor, abrindo o seu coração para os irmãos, e também abrindo a sua casa, certo? Sendo hospitaleiro. Então, ele traz a questão não só da hospitalidade em si, né? É algo muito mais profundo que só hospedar alguém em sua casa, né? Nós já falamos sobre hospitalidade, os homens já falaram sobre hospitalidade, as mulheres falaram sobre hospitalidade.
Então, os irmãos já entendem sobre isso, né? Também ficaríamos uns 2 meses aqui falando de hospitalidade, mas é nesse ponto só que eu quero focar, que você busca aquele coração que aguarda a vinda do Senhor, ele se manifesta também em serviço aos irmãos. O versículo, Pedro vai, na sequência, no versículo 10 em diante, ele vai tratar a respeito do serviço, da expressão dos dons para a igreja. Então, como a primeira expressão de serviço, então ele está falando de amor, oração, amor, e agora ele vai começar a falar de servir. E aí que também é uma expressão de amor, mas aí ele vai falar, a primeira expressão de serviço, qual que ele vai trazer? Hospitalidade. Por que isso? É claro que a hospitalidade ela era de fundamental importância naqueles tempos, né? O Hernandes Dias Lopes ele comenta o seguinte: a hospitalidade na igreja primitiva era absolutamente vital, tanto no aspecto da missão quanto da vida comunitária. Hospedar os missionários cristãos era tarefa sumamente importante e tecnicamente fundamental para o cristianismo se espalhasse pelo mundo. Como não haviam templos e todas as reuniões da igreja eram feitas em casas, a hospitalidade era também de importância fundamental para a vida comunitária. O cristão abre não apenas o seu coração, mas também a sua casa. O cristão é alguém que tem o coração aberto e a casa aberta. Não basta abrir a casa aos irmãos, precisamos fazer isso com alegria e sem murmuração. O povo de Deus precisa ser hospitaleiro. Então é nesse sentido, né, que não é a hospitalidade que Pedro está falando aqui, não é só você convidar alguém ou abrir a sua casa para um pernoite, para alguém dormir lá, ou convidar o irmão para ir almoçar na tua casa, fazer um lanchinho. Ser hospitaleiro pressupõe amor, abertura para o irmão, olhar para a necessidade do outro, desistir do seu conforto, do egoísmo familiar. E isso é bucha para nós. Não é fácil. Para mim não é fácil. Para vocês não é fácil. Demanda sacrifício do nosso tempo. Demanda sacrifício da nossa energia, do nosso dinheiro. A igreja hoje, mesmo vivendo um contexto diferente do que os irmãos viviam ali no primeiro século, né? A gente precisa entender a importância, a relevância da hospitalidade, porque se a gente não tem hospitalidade, vai desfavorecer a comunhão, vai desfavorecer o convívio saudável e a alegria da igreja. Porque, assim, eu estou falando de hospitalidade no sentido de que, às vezes, o irmão está precisando apenas conversar. Talvez ele não precise nem ir para tua casa, né? Só liga para ti. Ô, meu irmão, estou passando por uma luta aqui. E você tirar aquele tempo, se desprender em serviço e amor ao irmão, ouvir a necessidade e atender a necessidade dele. É claro que nesse contexto envolve tudo também, de você acolher em sua casa, de você abrir a sua casa, para que ele vá, para que para que também vocês conversem, para que vocês se edifiquem no Senhor. Então, no contexto da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, Pedro está nos mostrando um termômetro para o nosso coração. Um termômetro de como está o desapego às coisas dessa vida. E eu confesso para vocês que eu sou reprovado nesse termômetro. Assim como nós temos esse termômetro do amor, assim como nós temos o termômetro da oração. Então quer dizer que o meu coração ainda não está focado
na vinda de Cristo. Eu não estou desejando ardentemente a vinda do Senhor como deveria, porque eu ainda estou apegado às coisas dessa terra. Eu ainda não quero me desfazer, eu ainda quero ficar no meu conforto, eu ainda quero ter o meu sossego e não abrir a casa para o irmão. Se o nosso coração ele estiver focado, com o foco errado, a gente terá dificuldade em suprir os outros, seja alimentando os famintos, seja consolando os aflitos, ou até mesmo sendo amáveis com os irmãos que nos visitam. O apóstolo, então, ele vai salientar aqui também que a nossa atitude ela deve ser sem murmuração, mas com toda a alegria. A gente sabe que o Antigo Testamento, por exemplo, para os judeus, a hospitalidade não era só algo recomendado, era uma lei, era uma imposição civil, certo? Passível de punição. Então, mas para a igreja a gente não pode ter isso como uma obrigação. Não é apenas porque nos foi ordenado que nós devemos ter essa atitude, mas devemos fazer essa atitude, ter essa atitude em amor a Deus e em amor aos irmãos. Então a gente não pode hospedar, né, ser hospitaleiro por fora e secretamente estar falando mal da pessoa, né, que a gente está acolhendo, por exemplo, desprezando o favor, né, desprezando ela por causa do favor que a gente está oferecendo. O Hernandes Dias Lopes, de novo, comenta o seguinte: a murmuração destrói a melhor ação. É melhor nem acolher hóspedes do que fazê-lo com murmuração. Murmurar contamina o relacionamento mútuo. Ser hospitaleiro sem murmuração não é tanto uma questão de ceder espaço de moradia. Depende da disposição do coração e da dedicação ao irmão. Então é algo mais profundo. Aquela intensidade de amor, ela também se manifesta na hospitalidade. Calvino comenta o seguinte: depois de geralmente exortá-los a amar um ao outro, né, de forma geral, exortá-los a amar um ao outro, ele menciona especialmente um dos deveres do amor. Naquela época, a hospitalidade era comumente usada e era considerada de uma maneira sagrada de humanidade, como já declaramos em outros lugares. Ele então ordena mutuamente a exercitá-lo, para que ninguém possa exigir mais do outro do que aquilo que ele próprio está preparado para dar. Ele acrescenta sem murmúrios, pois é um exemplo raro que alguém gaste a si mesmo e ao seu próximo, se gaste, né, a si mesmo ao seu próximo, sem qualquer reflexão depreciativa. Então o apóstolo gostaria que mostrássemos bondade de bom grado e com uma mente alegre. Anotem os textos. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Hebreus 13:2. Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. E Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não se queixem uns aos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas.
Concluindo então, irmãos, nós somos chamados pelo Espírito que nos trouxe, nos deixou a sua palavra, a avaliarmos o nosso coração nesses pontos, porque o fim está próximo. O Senhor Jesus está vindo e vem breve. Maranata, diga isso. Esse alerta, ele não tem que nos gerar pavor, né? Ah, Jesus está voltando, então vamos ficar com medo disso. Não, ao contrário, porque sim, o dia do Senhor é terrível, é o dia de sua ira, mas nós já não estamos debaixo da ira, se é que você se reconciliou com o Senhor. Então, se há alguém que está ouvindo aqui, vai ouvir depois da gravação, que não se reconciliou com o Senhor, se reconcilie com o Senhor. E aí desfrute da esperança que há no sacrifício de Jesus, né? Porque somente por meio do sangue precioso que nós podemos ter paz com Deus. E aí não sofreremos a ira. Mas, ao contrário, nós esperamos então estar com Ele, sermos efetivamente adotados por Ele, né? O Senhor já nos tornou filhos, mas ainda não, né? Já somos filhos, mas ainda não, né? Falta a consumação, né, disso. Então, aqui nós esperamos ansiosamente aquele dia. Então, muitas vezes a gente esquece dessas coisas. A gente esquece que o Senhor está voltando e que o fim é próximo. E o apóstolo Pedro, ele lembra os irmãos daquele tempo e lembra a nós de que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Assim, como peregrinos e forasteiros, não devemos cobiçar os prazeres dessa terra, mas devemos colocar os nossos olhos na eternidade, caminhar diariamente na esperança de estarmos com o nosso Senhor. Nós temos então esses 3 termômetros para o nosso coração. Se ele está cheio do anseio do Senhor pela sua vinda ou não, né? Quais são esses termômetros, como estudamos? A oração, o amor e a hospitalidade em serviço. Então, mesmo que a gente pratique essas coisas, e nós devemos praticá-las, mas mesmo que a gente pratique, se a gente praticar isso sem a convicção de que a gente está vivendo no tempo do fim e aguardando o dia final, com a segunda vinda do Senhor, a gente não vai praticar na sua totalidade. Até mesmo a gente pode praticar reclamando e murmurando. Então, por isso que a palavra vai nos trazer essa chamada, para que você pratique isso, mas não esquecendo que a base para que você pratique isso é a vinda do Senhor. É porque o fim está próximo. Vocês já viram que todos os textos das Escrituras que falam, ou talvez, vamos dizer assim, se não for todos os textos, a sua grande totalidade, que fala a respeito da vinda do Senhor, ele nos chama a vigilância e a sobriedade, a perseverança e a sabedoria. Pegue os textos das Escrituras sobre a vinda do Senhor, você vai ver. É uma chamada que você vai ter a ser vigilante, a estar sóbrio, a ser criterioso, a perseverar, a ser sábio, remir o tempo. Então eu quero concluir, irmãos, com o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23 ao 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 23 ao 25.
e que nós possamos sair daqui hoje com o compromisso assumido de nos encorajarmos mutuamente à prática dessas coisas, a prática da oração, a prática do amor, a prática da hospitalidade. E principalmente a nós estarmos nos encorajando e nos exortando a andarmos com sabedoria, com um coração que aguarda o fim. O texto diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Hebreus, o autor de Hebreus, também nos chama da mesma forma a estarmos agora motivando uns aos outros, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros, reunindo-nos uns com os outros, para essa mutualidade, lembrando da promessa que o Senhor fez, que é fiel para cumprir, e para que sejamos levados à prática do amor, das boas obras. Podemos incluir a hospitalidade aqui como prática do amor. Por quê? Porque o dia está próximo. Outras versões dizem, sobretudo quando vedes que o dia se aproxima. E quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, mais nós temos que nos encorajar mutuamente. Amém, queridos? Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque se avaliamos nosso coração, Senhor, diante dessa Tua palavra, desses termômetros aqui, Senhor, expressos na Tua palavra, nós somos reprovados, Senhor, porque o nosso coração não tem estado firmemente alicerçado nesse desejo, nesse anseio pela Tua vinda, Senhor. Nós muitas vezes estamos apegados às coisas desse mundo, Senhor. Nós muitas vezes estamos embaraçados pelo peso e pecado, muitas vezes, como o Hebreus fala, e não conseguimos correr livremente a carreira que nos está proposta. Senhor, nós queremos amar mais os irmãos, com essa intensidade de que a Tua palavra fala, Senhor. Nos esforçando ao máximo, dedicando cada coisa que temos, cada pensamento, cada força, cada tempo que temos, Senhor, para estar Te amando e amando aos irmãos. Nós queremos estar sendo hospitaleiros, Senhor, suprindo as necessidades dos irmãos, Senhor, naquilo que eles necessitam. Nós queremos, Senhor, Te buscar em oração, Te buscar mais em oração, mais e mais em oração, Senhor. Nossa vida de oração é muito falha, Senhor. Ó, Senhor, como precisamos mais e mais estarmos com o coração firmes na esperança que Tu já tens nos dado, Senhor. Não fazemos essas coisas de forma legalista, Senhor, de achar que de que alcancemos algum mérito a mais, Senhor, por fazermos. Não, ao contrário. Mas sabemos que por Tua graça somos aceitos, Senhor, unicamente pela fé, unicamente pelo sacrifício de Cristo. E nessa esperança nos achegamos, Senhor, na certeza da salvação, nós nos achegamos para que
caminhemos cada vez mais em santidade, cada vez mais em temor, cada vez mais em piedade diante de Ti, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu faças isso, que nos ajude, Senhor. Que nessa semana, Senhor, que vamos estar, Senhor, em nosso trabalho, em nossa casa, em nossos estudos, que possamos Te glorificar, Senhor. Que possamos lembrar, Senhor, de que o fim está próximo. Que possamos lembrar, Senhor, do irmão, dos nossos irmãos, para expressarmos a mutualidade, Senhor, uns aos outros. Amém, Senhor. Sim, Senhor, nós vamos. E mais uma vez a gente lê, a gente ouve a palavra escrita há tanto tempo, mas ela é tão atual, porque não há quem não ainda vive enredado, como o Tiago falou, sobre as coisas desse mundo, dessa era, Senhor.